Ngeni meni kenu mudishina jangana. Eu sei que o Brasil para Cristo é fruto de um grande avivamento que aconteceu aqui no Brasil, não é, Pastor Pereira? E eu saudei os irmãos na minha língua materna para ver, quem sabe ainda existe alguém aqui com o fogo do dom de línguas iria me responder. Graça e paz, meus amados. Amém. Nós estamos profundamente gratos em estar cultuando aqui com os irmãos. Louvamos ao Senhor, louvamos ao nosso eterno Deus, nosso bondoso Deus, que nos tem conduzido, nos direcionado, e foi da sua vontade que hoje nós pudéssemos estar aqui na igreja O Brasil para Cristo, em Ribeirão Preto. Louvamos ao Senhor por isso. Queremos também agradecer ao pastor Pereira por ter cedido o seu púlpito para nós. E para nós é uma grande alegria estar conhecendo o pastor hoje. No mês de junho, eu estava pregando na igreja de um pastor amigo meu aqui no Avivamento Bíblico. E foi naquele culto onde nos conhecemos com o irmão Neto. E de lá para cá a gente tem trocado algumas mensagens de quando em vez. E quando eu estava saindo de São Paulo para cá, eu mandei uma mensagem para o irmão Neto. Eu disse: olha, estarei passando ali. E ele disse: show, seja bem-vindo. Você vai pregar aqui. Só um instante para eu confirmar. Aí ele mandou uma mensagem para mim. Disse: olha, domingo tudo certo. Vai pregar em nossa igreja. Eu disse: amém. Eu gosto de pregar em uma igreja que não é pastoreada por mim, pastor Pereira. Por quê? Na igreja do outro, você pode pregar qualquer coisa e você deixa o trabalho para depois o pastor corrigir. Então, eu estou à vontade. Qualquer coisa que for pregado aqui, eu não estou preocupado, porque a partir de amanhã o pastor Pereira vai corrigir. Queridos irmãos, meu nome é Cipriano Casazzi. Eu venho do sul de Angola e eu estou aqui no Brasil com finalidades acadêmicas. Eu vim me preparar para o Santo Ministério. Na verdade, estamos trabalhando em Angola, estamos dirigindo, envolvidos com missões em Angola. E eu voltei aqui ao Brasil agora, neste ano, em janeiro, para fazer um treinamento missionário aqui em Minas Gerais. E enquanto isto, eu estou pastoreando a Igreja Batista em Caucaia do Alto, lá em São Paulo. E hoje eu não vim só, eu vim acompanhado com o meu amigo Otoniel Cavalcante. Dá um sinal para que a igreja te veja. Ele também está pastoreando lá em São Paulo, está pastoreando a comunidade do Calvário. E também estou com um grande amigo meu, Mateus, que está andando conosco, também é um aspirante ao ministério. Então a gente está caminhando juntos. Quando a gente está aqui em Ribeirão Preto, a gente se hospeda em casa da irmã dele, aí a gente está ali nessa convivência. Amém? Amém. Em Angola há um ditado que diz assim: "Konokwatoto manuve luka". Quer dizer, mais importante do que o prato é a comida. Então, mais importante do que eu é a palavra do Senhor. Queridos, nós vivemos um tempo onde nós temos perdido algo muito importante a respeito do culto, amados. A Bíblia diz que lá em Nazaré, Jesus não fez muitos milagres. Em Nazaré, Jesus não fez muitos milagres. Porque para os nazarenos, Jesus era apenas o filho do carpinteiro. Os nazarenos iam ao encontro de Jesus, iam para aquele culto onde Jesus estava ministrando sem qualquer empolgação. Eles iam para o culto sem expectativa.
Eu quero lhe fazer uma pergunta. Como você veio ao culto de hoje? Qual é a disposição do seu coração para o culto desta noite? Quando eu olho o exemplo dos nazarenos, eu entendo uma coisa, que quando você vem ao culto, quanto menor for a sua expectativa no Senhor Jesus, menor será o que você receberá dele. Quanto maior for a sua expectativa nesta noite, qual é a expectativa do seu coração? Eu quero lhe dizer, antes de começarmos a palavra, eu quero dizer, em nome de Jesus, aumente a sua expectativa no Senhor. Nós nos reunimos nesta noite para adorar um Deus sobrenatural. E quando nós adoramos um Deus sobrenatural, é uma ofensa adorá-lo com baixas expectativas. O culto é sobrenatural, onde qualquer coisa pode acontecer. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa nesta noite? Aumente a sua expectativa. Deus tem algo a fazer na sua família. Deus tem algo a fazer na sua vida profissional. Deus tem algo a fazer na sua vida espiritual. Eu não sei como você entrou neste culto nesta noite, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se existe algo que pode nos colocar em pé, é a palavra do nosso Deus. Dizia o salmista, vivifica-me como? Segundo a sua palavra. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Vamos ler os últimos versículos deste livro. São Mateus, capítulo número 28, versículo 18 ao versículo número 20. Se você quiser começar a se colocar em pé para reverenciarmos a palavra do Senhor. Mateus capítulo número 28, versículo 18 ao versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Palavra do Senhor. Santo Deus, Pai Santo, Pai eterno, como purificará o jovem o seu coração, observando-o segundo a sua palavra. Pelo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Pai, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazê-lo conforme tudo quanto nele está escrito, e então serás bem-sucedido. Senhor Jesus, queremos nos apegar nestas verdades da sua palavra, nestas declarações da sua palavra. Fale conosco nesta noite, em teu nome santo. Amém. Tome seu assento. Queridos irmãos, ao ler estes versículos, eu espero que você tenha notado alguma coisa interessante. Que estes versículos, eles todos falam sobre totalidade. Falam sobre totalidade. Por exemplo, versículo 18, Jesus diz que toda a autoridade lhe foi dada, toda. E ele nos manda pregarmos o evangelho a todas as nações, toda. E ele diz que devemos fazer discípulos. E ao fazer discípulos, nós devemos ensinar. E ensinar todas as coisas que ele nos tem
mandado. E o versículo 20, ele nos diz que enquanto nós fazemos missões, ele está conosco todos os dias. Por isso, nesta noite, eu quero falar um pouco sobre missões com os irmãos. Amém? Amém. Porque, queridos irmãos, o que é a igreja de Deus, senão uma comunidade de missionários? Geralmente nós temos um pensamento bastante restrito, equivocado sobre missões. Nós entendemos que missões é uma tarefa do pastor. Nós entendemos que missões é uma tarefa do evangelista. Missões é uma tarefa do missionário. Missões é uma tarefa de alguma classe especial de crentes destemidos e com certas qualificações distintas dos demais crentes. Esta é uma visão bastante restrita e equivocada sobre missões. O que é missão? Missão não é uma tarefa para algumas pessoas. Missão é uma tarefa para a igreja toda. Missão não é uma tarefa para homens teologicamente preparados apenas. Missões não é uma tarefa para crentes de longa estrada de caminhada de fé. Amados, missões é a resposta de um coração grato pela obra que o Senhor realizou na sua vida. Missões é a resposta de um coração grato por aquilo que Deus realizou na sua vida. Missão é natural da vida do crente. Missão é natural da vida de todo aquele que experimentou o Senhor Jesus em sua vida. Missões é uma tarefa para todo aquele que está apaixonado por Deus. Missões é uma missão, é uma tarefa para todo aquele que está empolgado com o ser de Deus. Queridos irmãos, dizia um grande estudioso que missões é um faminto dizendo para outros famintos onde ele achou comida. Isso é missões. Se você reconhece que Deus fez algo na sua vida, se você reconhece que há uma obra que Deus realizou na sua vida, se você reconhece que você era um pecador, você estava perdido, como lindamente nós acabamos de ouvir nestes louvores profundamente repletos de mensagens bíblicas. Se você reconhece que você estava perdido e você foi achado pela graça de Deus, o que você mais quer fazer é compartilhar aquilo que Deus realizou na sua vida. Isso é missões. Isso é missões. Por isso dizia alguém, e muito bem, que todo cristão é um missionário. E todo ímpio é um campo missionário. De tal forma que crente que não evangeliza, ele carece de ser evangelizado. Então, para que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? Para que esta igreja, o Brasil para Cristo, está aqui nesta região para fazer discípulos do Senhor Jesus. Para compartilhar a fé nesta região, neste bairro. Ribeirão Preto precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Precisa ouvir o Evangelho genuíno. Em um tempo de engano, em um tempo de falsidades, a igreja, o Brasil para Cristo, deve erguer a sua voz e dizer: só Jesus salva. Queridos irmãos, mas como nós podemos fazer missões? Como nós podemos compartilhar a mensagem do Evangelho? Em primeiro lugar, nós encontramos aqui alguns requisitos. Como nós podemos compartilhar a mensagem? O Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo glorioso, ele chega para os seus discípulos e ele diz: toda a autoridade me foi dada. Ele está dizendo que missões, em primeiro lugar, antes de tudo, ela realiza-se na totalidade da autoridade do Senhor Jesus.
Quer dizer que fazer missões não é uma obra da carne. Fazer missões é uma obra sobrenatural. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém, que eles não colocassem os seus pés fora das fronteiras de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Até que do alto eles recebessem o Espírito Santo. Ele diz em Atos capítulo 1, versículo 8: portanto, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Missões realiza-se na totalidade da autoridade do Senhor Jesus. Não é possível fazer missões na força da carne. Não é possível proclamar o Evangelho sem o poder sobrenatural. Por que que existe tão pouca proclamação hoje? Por que que existem tão poucos pregadores, evangelistas, missionários hoje? Por que que muitos crentes hoje não compartilham a sua fé? Por que que muitos crentes convivem com amigos ímpios, mas falam sobre tudo, conversam sobre as últimas novidades das mídias, mas não compartilham sobre a sua fé? Por quê? Porque a cada domingo nos assentamos sobre a mesa com os nossos familiares, comendo da boa lasanha brasileira. Uau! E aquele churrasco do domingo de tarde, né? E mais aquele refrigerante preto. Essa parte do Brasil é boa. Por que, queridos irmãos? Sentamos com os nossos familiares sobre a mesa, conversamos sobre tudo, mas não falamos com eles sobre o mais importante, a nossa fé. Por quê? Nós falamos sobre tudo, dialogamos sobre tudo, mas nós deixamos de falar o mais importante. Nós aconselhamos as pessoas sobre casamento, opinamos sobre que roupa, que estilo de roupa comprar, opinamos sobre que celular usar, opinamos sobre que curso fazer na faculdade, mas nós deixamos de advertir as pessoas: se continuarem a viver do jeito que estão vivendo, elas vão para o inferno. Deixamos de falar o mais importante. Por quê? Porque não existe proclamação a menos que sejamos repletos, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus disse que toda autoridade, o testemunho cristão acontece debaixo da autoridade, do poder do Espírito Santo de Deus. Missões não é o quão bem nós falamos. Missões não é o nosso linguajar. O poder da pregação não está na nossa oratória, na nossa retórica. O poder da pregação não está no nosso conteúdo teológico. O poder da pregação não está em quantos livros nós lemos. O poder da pregação está no Espírito Santo de Deus. Por isso é que hoje nós encontramos homens, grandes teólogos, PhDs, até que explicam bem, verbalizam muito bem, e é agradável ouvi-los, mas não transforma. E em contrapartida nós encontramos aqueles irmãos simples, sem formação teológica, aqueles irmãos simples que nunca leram nenhum livro de teologia sistemática, mas cujos joelhos encontram-se calejados
marcados por causa de uma vida devota de oração ao Deus eterno. Irmãos que mal sabem pronunciar uma palavra na língua portuguesa, mas quando abrem sua boca para testemunhar, o Espírito Santo invade o local. Precisamos do poder do Espírito Santo, queridos irmãos. A nossa maior necessidade, Brasil para Cristo, a nossa maior necessidade hoje não é apenas de termos em nossas igrejas homens socialmente estáveis. A nossa maior necessidade, queridos irmãos, não é apenas nós estabilizarmos a nossa vida profissional. Queridos irmãos, a nossa maior necessidade hoje é de crentes que respiram o Espírito Santo. É de crentes cheios de Deus. Crentes cheios do Senhor. Jovens apaixonados pelo Senhor Jesus. Jovens que negam viver no pecado. Jovens que negam viver uma vida fragilizada pelo poder do pecado. Mulheres que negam viver uma vida comum. Homens que entendem viver uma vida sem propósito. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Crentes cheios de Deus. Crentes que caminham com o Senhor. Queridos irmãos, é o poder do Espírito Santo. Deixa eu lhe contar uma coisa. Nós estamos trabalhando em Angola e no ano passado nós estávamos fazendo uma viagem de prospecção evangelística. Nesta viagem nós estávamos... o propósito desta viagem, queridos irmãos, era identificarmos os povos não engajados. Quando falamos de povos não engajados, são aqueles povos, irmãos, que não têm nenhuma presença do Evangelho entre eles. E para quem conhece o continente africano, sabe que existem dois grandes desertos no mundo. O deserto do Saara, no norte de África, e o deserto do Kalahari. O deserto do Kalahari começa no sul de Angola e vai até a República da Namíbia. E ali no deserto do Kalahari, você vai encontrar pelo menos 7 povos diferentes. Você vai encontrar os Khoisans, que é um povo de pele avermelhada. Vai encontrar os Bosquimanes, vai encontrar os Pigmeus, vai encontrar os Mundonguenas, vai encontrar os Mukoroka, vai encontrar também os Mukubais. E queridos irmãos, passando, nós entramos em uma região chamada Munda-Yovaimbo, entre uma tribo, a tribo dos Mundonguena. É uma tribo não ágrafa. Quer dizer que na língua desta tribo não existe nenhum documento escrito. Quer dizer que é uma tribo que não tem nenhum versículo das Escrituras traduzido para a sua língua. E olha que aqui no Brasil você tem a Bíblia do pregador, a Bíblia do ministro, a Bíblia expositiva, a Bíblia... tem até a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem. Não tem nenhum versículo traduzido na língua deste povo. E nós entramos ali, nessa região do Munda-Yovaimbo, entre os Mundonguena, querido pastor. E nós ficamos 3 semanas entre os Mundonguenas, conversando, dialogando. É uma região totalmente idólatra. Um povo mergulhado na idolatria. Desde manhã até ao pôr do sol. É um povo que vive governado pela feitiçaria, pela bruxaria, pelo satanismo. Depois de 3 semanas conversando, esperando a autorização para realizar um culto, pelo menos um culto. E o líder daquela etnia, dos Mundonguena, o Soba, esse é o nome que é atribuído, Soba, que aqui no Brasil seria equivalente ao cacique. Dando autorização para o culto, no final da tarde começamos o culto e a pregação precisava de ter 3 tradutores.
3 tradutores. O primeiro que estava pregando em um dialeto chamado Umbundo, que é o meu dialeto materno. O segundo, que conhecia a língua dos Mundonguena, estava traduzindo para outro idioma, que é Nhaneca. E o terceiro, que estava traduzindo para a língua dos Mundonguena. E, queridos irmãos, a palavra foi sendo exposta naquele momento, a palavra foi sendo pregada, e foi a primeira vez todo mundo sentado, ouvindo sobre Deus, ouvindo a história da salvação, ouvindo que é um Deus que deve ser adorado. Este é o Deus verdadeiro, não são os ídolos, não são as árvores que devem ser adoradas, porque aquela é uma tribo dominada pelo animismo, como todas as outras tribos bantus. Porque, queridos irmãos, desde pequeno, nós, na nossa realidade africana, você é ensinado a adorar qualquer coisa menos o Deus vivo. Você é ensinado a adorar, você é ensinado a orar para uma árvore, ensinado a adorar pela cascata de água, pela cachoeira. Você é ensinado a pedir aos espíritos dos ancestrais, menos ensinado a orar ao Deus vivo. E, queridos irmãos, dentro dessa realidade dominada pela idolatria, pregando o evangelho, a boa nova da redenção, falando sobre o Deus vivo, queridos irmãos, ouvindo a mensagem de libertação, ouvindo que Satanás não é Deus, ouvindo que os curandeiros não são deuses, ouvindo que os curandeiros eles operam sobre o poder de Satanás, ouvindo que se eles não se arrependerem, eles irão para o inferno. Queridos irmãos, depois de mais ou menos 1h40 de pregação, o poder de Deus invadiu aquele culto. Homens e mulheres correndo para as suas casas, trazendo os seus ídolos. E no final daquele culto, houve um grande incêndio, uma grande fogueira, onde as idolatrias daquele povo foi exterminada, foi extinguida, e uma igreja começou sendo estabelecida naquele lugar. Como você explica isto? É o poder de Deus. É a ação do Espírito Santo. Por isso, querido irmão, o que é que nós necessitamos? Obrigado. Você que está aqui nesta noite, quer lhe fazer um desafio. Recuse-se a continuar a viver uma vida vazia de Deus. Recuse-se a viver uma vida fraca. Recuse-se a viver um cristianismo sem empolgação em Deus. Recuse a viver um cristianismo só no automático, um cristianismo formal. Faça uma resolução no seu coração. Faça uma resolução com teu Deus. Diga que você precisa do Senhor. Diga que você precisa deste poder. Você precisa desta força. Sem o poder de Deus você não pode fazer nada. O Senhor disse que sem mim nada podeis fazer. O Espírito Santo não pode ser extinguido, como Paulo disse aos Tessalonicenses. Não extingais o Espírito Santo. Ele diz que toda a autoridade. Por que que nós pregamos? Porque Jesus tem toda a autoridade. Quando eu comecei a dirigir a igreja em Caucaia do Alto, em Caucaia do Alto é uma cidade onde você encontra múltiplas religiões. Não sei se aqui também é assim. Você encontra gentes do candomblé, do espiritismo, da umbanda e todos os outros bichos. E certa moça, ela dirigia um centro da umbanda.
E quando aquela moça descobriu que eu era africano, ela ficou muito interessada em me conhecer. Porque hoje no Brasil está acontecendo alguma coisa. Existem alguns movimentos que estão tentando pintar um quadro bonito nas religiões afro. Não sei se você percebeu isso. Tentando pintar um quadro bonito às religiões afro. É tudo de Satanás, queridos irmãos. É tudo demônio. Pode reunir-se num prédio bonito, bem sofisticado. Pode reunir-se até em um prédio, como está acontecendo lá na Avenida Paulista, em São Paulo. É tudo de Satanás. E aquela moça, ela queria conversar comigo. Disse, eu ouvi que você é africano, podemos conversar? Essa moça, você não está sabendo onde você quer colocar a mão. Não está sabendo onde você quer entrar. Ah, beleza. A moça veio, primeira vez. Nós fomos conversando. Não se preocupe, Deus me deu uma voz forte. Se o microfone sair, eu vou pregar sem. E aquela moça, queridos irmãos, conversando. Ela foi perguntando, foi questionando sobre os ídolos. E ela esperava que ela iria encontrar uma mensagem da minha boca, uma mensagem. Queria ajudá-la no seu culto aos demônios. Encurtando o testemunho dessa mulher. Certo dia, aquela mulher apareceu em nossa igreja, lá em Caucaia do Alto. Sentou, ouviu a palavra. No final da palavra, ela veio conversar comigo e ela disse, mas Cipriano, como você é africano e você é evangélico? Como você é africano e você é pastor? Você é cristão? Eu disse, bom moça, eu não queria conversar para ser respeitoso contigo, para não parecer grosso, mas já que você perguntou, então vamos conversar. Queridos irmãos, as pessoas estão perdidas. Elas estão nas trevas. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não lhes seja resplandecida. As pessoas estão adorando aos demônios, achando que estão adorando a Deus. E nós precisamos tirar a venda dos seus olhos. Precisamos arrancar a venda dos seus olhos. E isto só é possível através do poder do Espírito Santo. E nós conversando com aquela mulher, dizendo, olha, estes bichos que você está adorando, isto são demônios, isto não são deuses. Não é Deus. E a moça foi apresentando todos os seus argumentos, toda aquela história bonita, afrodescendente, não cai nesta conversa. Isto é do diabo, isto é das trevas. Isto é um discurso cor-de-rosa, mas é satânico. É um discurso bem decorado. Mas irmãos, conversando com aquela mulher, falando sobre o amor de Deus, falando sobre o Senhor Jesus, aquela mulher ouvindo a mensagem do Evangelho, ela creu no Senhor Jesus.
ela entregou a sua vida no Senhor Jesus. E hoje nós temos em Caucaia do Alto menos um terreiro do Candomblé. Menos um. E confiando na graça de Deus, até o final deste ano, pelo menos mais um vai cair, vai fechar. Por quê? Porque nós confiamos na nossa teologia. Não, a teologia é boa, ela é importante, mas é o poder de Deus que convence o homem do pecado, do juízo. Então, queridos irmãos, busque viver debaixo da direção do Espírito Santo. Negue-se viver uma vida frágil, mulher. Negue-se viver uma vida fraca, homem. Negue-se, jovem, viver uma vida fragilizada. Negue-se viver uma vida no pecado. Não há nada que enfraquece a vida do crente, senão o pecado. Segundo, nós somos como igreja chamados para testemunhar aquilo que Deus fez em nossa vida, como debaixo da autoridade total do Senhor Jesus. Segundo, nós somos chamados para pregar o Evangelho de acordo em toda a extensão geográfica do mundo. Porque Jesus diz que ide, portanto, fazei discípulos, no versículo 19. Fazei discípulos, quer dizer alunos, quer dizer estudantes, quer dizer seguidores do Senhor Jesus. Se você olhar na Bíblia, Jesus tinha 3 categorias de seguidores. Se você quiser, podemos acrescentar uma categoria a mais. Podemos dizer 4 categorias. Se você olhar na Bíblia, existia uma grande multidão, incontável, que seguia Jesus. É uma grande multidão de seguidores. Esta é uma grande multidão que seguia Jesus, não porque queria se comprometer com Jesus. Essa grande multidão, ela seguia Jesus, não porque queria aprender de Jesus. Essa grande multidão seguia Jesus, não porque ela estava cativada pelo Senhor Jesus, não porque via em Jesus o Filho de Deus, o Salvador, não. Essa grande multidão seguia Jesus, porque ela queria experimentar apenas os milagres de Jesus. Essa grande multidão seguia Jesus porque ela queria apenas ver a multiplicação dos pães. Essa grande multidão seguia Jesus porque ela apenas queria ver a cura. Ela não queria compromisso com Jesus. É um grupo de seguidores. E esta multidão de seguidores de Jesus sem compromisso, ela não ficou no primeiro século. É uma multidão que atravessou as eras, os anos, e ela chegou até os nossos dias. Ainda hoje encontramos uma grande multidão que está seguindo Jesus, não como discípulos, estão seguindo Jesus, não como alguém que quer aprender de Jesus, estão seguindo Jesus, não porque eles reconhecem Jesus o Salvador, o Filho de Deus, elas estão seguindo Jesus pelos seus interesses pessoais. Elas estão seguindo Jesus porque elas querem prosperar na vida. Elas estão seguindo Jesus porque elas querem ser curadas das suas enfermidades. Não estou dizendo que Deus não prospera as pessoas, não. Deus prospera os seus servos. Não estou dizendo que Deus não cura as pessoas, não. Como acabamos de ouvir o testemunho do nosso irmão, o nosso Deus é um Deus sobrenatural e Ele cura. Mas, queridos irmãos, o grande problema é quando nós queremos a cura de Deus, mas não queremos o Deus que cura. O grande problema é quando nós queremos a prosperidade divina, mas nós não queremos o Deus que nos faz prosperar. Existia uma segunda categoria de discípulos, o grupo dos 70 discípulos. Existia uma terceira categoria dos discípulos, o grupo dos 12 discípulos. E dentro dos 12 discípulos existia também uma categoria mais restrita, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E se você quiser acrescentar uma quinta categoria de discípulos, dentro dos 3 existia um discípulo íntimo de Cristo, aquele que reclinava sobre o peito do mestre, João. Dentre estas 5 categorias, que tipo de discípulo é você? A multidão
aos íntimos de Jesus. Ele diz que façam discípulos de todas as nações. O Evangelho deve ser proclamado, o Evangelho deve ser pregado. Todas as pessoas devem ouvir a mensagem do Evangelho. Todas as pessoas devem ouvir falar de Jesus. Desde os habitantes da maior metrópole deste mundo, até os povos que vivem na aldeia mais recôndita deste universo, devem ouvir a mensagem do Evangelho. Queridos irmãos, nenhum povo está excluído da bênção de ouvir a proclamação do Evangelho. Todas as pessoas devem ouvir. Homens e mulheres devem ouvir. Crianças e jovens devem ouvir. Brancos e negros devem ouvir a mensagem do Evangelho. Ricos e pobres devem ouvir a mensagem do Evangelho. Devemos proclamar o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho. Devemos falar a todas as pessoas. Todos aqueles que cruzam no seu caminho devem ouvir o Evangelho. Devem ouvir o Evangelho. Existem pessoas que estão morrendo, que estão perecendo, estão sofrendo. Têm uma vida financeiramente próspera, é verdade, mas estão espiritualmente empobrecidos. Pessoas que estão fisicamente bem saudáveis, mas espiritualmente estão mortos. Mortos que precisam ser ressuscitados pelo poder do Evangelho. Todas as pessoas devem ouvir. E enquanto nós pregamos debaixo do poder do Espírito Santo, e enquanto nós pregamos a todas as pessoas, o que nós devemos pregar? Nós não somos chamados a pregar apenas algumas coisas. Nós não somos chamados a pregar aquilo que nós gostamos. Nós não somos chamados a pregar aquilo que será agradável ao coração das pessoas. Nós não somos chamados para pregar aquilo que vai afofar o coração dos nossos ouvintes. Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós somos chamados para pregar aquilo que é bom para os nossos ouvidos. Nós somos chamados para pregar que o nosso Deus cura o enfermo. Somos chamados para pregar que o nosso Deus prospera os seus servos. Nós somos chamados para pregar que o nosso Deus levanta o caído. Nós somos chamados para pregar que o nosso Deus restaura o abatido. Nós somos chamados para pregar que o nosso Deus é o Deus que ama, é o Deus misericordioso. E isto é bom. Mas também somos chamados para pregar que se aqueles que ouvirem o Evangelho e rejeitarem a mensagem do Evangelho, eles irão para o inferno. Somos chamados para pregar que se você viver no pecado e não se arrepender do pecado, se você viver no adultério, se você viver no sexo sem compromisso matrimonial, você vai para o inferno se não se arrepender. Somos chamados para pregar todas as coisas. Todas as coisas. Penúltimo lugar, ensinando-os a guardar todas as coisas. O Senhor Jesus está dizendo aqui que ao pregar o Evangelho, primeiro, o Evangelho deve ser pregado na totalidade do poder do Espírito Santo. Segundo, o Evangelho deve ser pregado na totalidade da extensão geográfica deste universo. Terceiro, o Evangelho deve ser pregado na totalidade do seu conteúdo. É a Bíblia toda, para o homem todo, no poder total do Espírito Santo. E em último lugar, nós somos chamados para pregar na convicção de que a presença do Senhor Jesus é conosco, não somente alguns dias. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Queridos irmãos, o que prende um missionário no campo?
O que é que prende um missionário no campo? Fazer missões não é fazer turismo. Queridos irmãos, eu tenho vivido aqui no Brasil. A primeira vez que eu vim para o Brasil, eu vivi 5 anos aqui no Brasil. E é verdade que eu não sofri muito quando eu vim aqui no Brasil. Comia bem. Pelo menos aqui no Brasil você pode reclamar de tudo, mas não pode reclamar da comida. Você acha que o Brasil está ruim? Que país maravilhoso para se viver. Uma das melhores nações do mundo, se você não sabe. Se você acha que o Brasil é ruim, se você não gosta do Brasil, arrume as suas malas. Vá aqui perto, passa uma semana aqui na Bolívia, aqui pertinho. Vá dar um passeio aqui embaixo, aqui na Argentina, é perto. Uma das melhores nações do mundo para se viver. Um país próspero. Quando nós vínhamos hoje, ao meio-dia, quando nós vínhamos de Franca, nós passamos e eu ficava impressionado ao ver aquela extensão de terra fértil, terra arável, uma extensão de cana-de-açúcar. E eu dizia, meu Deus, que maravilha! E eu gravei muitos vídeos para mandar em Angola, para olhar. Olha aqui, queridos irmãos, olha essa bênção. Muito açúcar, muito doce, muita rapadura. Um país próspero, abençoado pelo Senhor. Mas, queridos irmãos, apesar disso, o que é que prende um missionário no campo? Missões não é turismo. Apesar do Brasil ser um bom país, eu não estou fazendo turismo no Brasil. Nós estamos fazendo missões. E fazer missões, nem sempre você dorme como você gostaria. Nem sempre você vive como você gostaria. Nem sempre você aceita como você gostaria. Nós temos pregado, muitas pessoas têm recebido a mensagem do Evangelho. Mas também muitas pessoas têm rejeitado a mensagem do Evangelho. Mas o que é que nos prende no campo missionário, apesar das grandes dificuldades, caros irmãos? O que prende um missionário no campo não é a sua agência mantenedora. O que prende um missionário no campo não é a pontualidade dos seus mantenedores em enviar a sua ajuda de custo. O que prende um missionário no campo não é o sorriso daqueles que o recebem. Missões é uma tarefa que avança a sangue, suor e lágrimas. O que é que prende o homem no campo? A única coisa que prende o homem no campo é a convicção de que, ainda que lhe faltar tudo, e ainda que todos o abandonarem, o Senhor Jesus estará com ele. Isto é que prende o homem no campo. A convicção de que eu não estou sozinho. O Senhor da obra, o Mestre, o Cristo, o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus vivo, o Todo-Poderoso está com a sua igreja. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes é difícil, às vezes há calúnia, às vezes há palavras desmotivadoras. Às vezes há concorrência, há competitividade, às vezes há inveja, mas eu quero lhe dar uma notícia: por mais difícil que seja e que pareça, não desista, porque Jesus, o Mestre,
Ele está contigo. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco nos dias alegres. Ele está conosco quando tudo vai bem. Ele está conosco quando temos amigos aí em nossa volta. Ele está conosco quando a nossa conta bancária está no verde. Ele está conosco quando tudo vai bem, temos saúde. Mas também Ele está conosco quando nada vai bem. Ele está conosco quando as lágrimas invadem os nossos olhos. Ele está conosco na calmaria da noite, quando nós lidamos com a decepção e a frustração. Ele está conosco quando aquela dor que os homens não conhecem, somente Ele sabe. Ele está conosco nas horas mais penosas e angustiosas, amados. Por isso eu quero lhe encorajar nesta noite. Seja abundante na obra do Senhor. Não desista de servir ao Senhor. Não desista de servir ao Deus eterno. Ele está conosco. Ele está contigo. Por mais difícil que pareça. Eu quero lhe convidar. Quero encerrar. Eu quero pedir esta licença ao pastor Pereira. Porque, queridos irmãos, eu quero orar junto com você. Queremos pedir um clamor da renovação do Espírito Santo nas nossas vidas. Queremos fazer um clamor da renovação da nossa convicção de missão. Queremos fazer um clamor da renovação da nossa convicção e certeza de que nós não estamos só. Queremos fazer um clamor de restauração da nossa paixão por missões. De tal forma que depois desta noite, evangelistas que pararam de evangelizar, voltem a compartilhar apaixonadamente a sua fé. Depois desta oração, intercessores que nunca mais dobraram os seus joelhos na calada da noite, que nunca mais ouviram sussurrar do Espírito Santo, os chamando para a batalha espiritual na oração, voltem a orar como nunca antes. Queremos fazer uma oração a fim de que profetas calados, silenciados, voltem a receber a palavra do Senhor. Queremos fazer uma oração a fim de que o Espírito Santo volte a trazer um mover, uma renovação sobre a vida de cada um de nós. Coloca-se em pé no seu lugar. Queremos orar a Deus. Queremos orar ao Senhor. Queremos orar ao Senhor, queridos irmãos. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Eu espero que, depois dessa palavra, pelo menos o seu coração esteja agora com expectativa no Senhor. Incline o seu rosto, vamos orar. Ore para o teu Deus. Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos de renovação. Precisamos de vida espiritual. Precisamos de vida. Renovação. Seja renovado no Senhor. Seja renovado no Senhor. Deus está contigo.
Deus está com você. Deus está conosco. Clame ao teu Deus. Somos chamados para testemunhar a nossa fé na totalidade do poder de Deus, na totalidade da extensão geográfica. Todos devem ouvir. Somos chamados para pregar na totalidade do conteúdo da mensagem. Somos chamados para pregar convictos de que o Senhor está conosco. Ore ao Senhor. Ore ao teu Deus. O Espírito Santo já está se movendo aqui. O Espírito Santo já está tocando vidas. O Espírito Santo está tocando vidas aqui. E a sua vida é uma delas. Aleluia. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Apresenta-te diante dele. Diante dele. Ore ao Senhor. Rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar,
glória de Deus. Sim, Deus. Aleluia. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Deus, aleluia. Toca, Senhor. Sim, Deus. Renova, Espírito Santo. Renova, renova, renova. Espírito Santo de Deus. Renova, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus. Sobre intercessores, Senhor. Renova nesta noite. Evangelistas, sejam renovados nesta noite. Profetas, sejam renovados nesta noite. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca-nos, Senhor. Nesta noite, sobre esta casa, sobre este lugar, a tua presença, Senhor. A tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. A nuvem da tua glória. A glória que renova. A glória que restaura. A glória que levanta. Senhor Jesus, homens e mulheres sejam levantados no poder do Deus Santo Espírito. Nesta noite, mulher, seja levantada no poder do Espírito Santo. Homem, seja levantado no poder do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheia, cheio, 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 cheio. Agora, 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 agora. Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós não poderíamos deixar de abrir aqui uma oportunidade para você que tem sido tocado por esta palavra. O Espírito Santo de Deus tem te chamado
para o Evangelho de Jesus Cristo. Há pessoas aqui que é conhecedor. Há pessoas aqui que sabem muito bem do que é viver uma vida em Cristo, mas não tem mais vivido esta experiência de andar com Cristo, de ser aluno de Cristo, de ser discípulo de Cristo. Por alguma razão, você deixou de ser discípulo, deixou de olhar para Jesus Cristo e passou a olhar para homens. O mestre não é quem te discipulou, o mestre é Jesus. Quem te discipulou é tão discípulo como você. Nós não fazemos discípulos para nós, fazemos discípulos para Jesus. E tem alguém aqui que deixou de ser de Jesus porque foi decepcionado por seu discipulador, foi decepcionado por alguém que você tinha como referência cristã. Mas hoje você está tendo a oportunidade de reconciliar com Jesus, para não mais olhar nem para a esquerda e nem para a direita, olhar para Jesus somente. Tão somente creia em Jesus. Onde está a primeira pessoa para Jesus hoje aqui? Levante a sua mão onde você estiver. Pastor, eu quero hoje voltar para o Evangelho. Eu quero hoje reconciliar a minha vida com Jesus. Aleluia, está aqui uma pessoa. Glória a Deus. Traz ela para nós orar por ela também, pode vir. A segunda pessoa para Jesus. A segunda pessoa. Onde está? O Senhor está te dando uma oportunidade de vida. Jesus é vida e vida em abundância. A sua alma está sedenta de vida. Jesus é o manancial da vida. Se você hoje abraçar o Evangelho, se você hoje render-se a Cristo de todo o seu coração, nunca mais você vai ficar cocheado em dois pensamentos. Você não vai ficar em dúvida de servir a Deus ou ao mundo. Você vai ter convicção de fé de servir exclusivamente o Senhor. Que privilégio você está tendo hoje aqui de ouvir esta palavra e de fazer esse concerto. A salvação, ela é de graça. De graça para mim, de graça para você. Mas foi pago um alto preço por ela. O sangue de Jesus é o preço que foi pago por nossa salvação. Jesus já pagou. E Ele só está querendo que eu e você reconheça isso e aceita de graça a salvação da sua alma. O céu é uma realidade, assim também como o inferno é uma realidade. Há dois lugares para a eternidade: o céu, o lugar de gozo eterno, e o inferno, lugar de tormento eterno.
Venha. Está vindo ali a segunda pessoa. Traga ela. A segunda pessoa. Aonde está a terceira pessoa? Se eu fosse você, não voltaria para casa sem tomar essa decisão. Se eu fosse você hoje, aproveitaria esta oportunidade que você está tendo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só quem crê que será salvo. Se você crê, venha para Jesus. Está vindo ali, ó, mais uma pessoa. A terceira pessoa para Jesus. Aonde está a quarta pessoa? Ah, vocês do... Amém. Glória a Jesus. Venha. Venha. Olha o chamado de Deus para você hoje. Não endureça o coração. Abre o coração. Aonde está você? O coração está queimando. Esse é o convite de Deus. Glória a Jesus. O Senhor quer mudar totalmente o curso da história da sua vida. Até hoje pode ter sido uma história que não é um legado que você quer deixar, mas o Senhor está lhe propondo uma nova história de vida, um novo tempo de vida, um recomeço de vida, um renovo de vida. Uma nova história Ele tem para a sua vida. Um novo tempo. Ainda que você tenha pouco tempo de vida na terra, mas você vai experimentar o novo de Deus, que vai te levar para a eternidade, para viver o gozo eterno. Esse é o novo que nunca vai acabar. Esse é o novo que vai ser sempre novo para toda a eternidade. Se você não vai vir, eu peço que Deus lhe dê outra oportunidade como esta. É o que nós não podemos garantir. Ninguém garante a vida. Nós não podemos garantir nem um minuto de vida. Quem dirá amanhã? Está vindo mais uma pessoa. Glória a Jesus. A igreja pode glorificar. Glória a Deus. Essa é a melhor decisão. É a maior decisão que o homem pode tomar. É a maior e a melhor decisão que a mulher pode tomar. É a decisão da vida. Decisão de vida. Cadeias estão sendo quebradas. Ministérios estão sendo restaurados. Vidas estão sendo renovadas. Aleluia! Há um derramar de abundante vida neste lugar. Há uma cachoeira de vida. Aleluia! A alegria da festa. A alegria da festa que está acontecendo no céu está sendo compartilhada com nós. Os anjos estão celebrando. Os anjos estão festejando por almas que estão se rendendo ao Senhor. E esta festa está tão grande, está tão grande, tão alegre,
que está sendo compartilhado conosco aqui. Eu estou sentindo muita alegria. Eu estou sentindo muita alegria do Senhor aqui. E a alegria do Senhor fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Tem mais gente aqui que não pode voltar para casa sem antes tomar essa decisão. Domingo passado tivemos aqui algumas conversões e hoje não está sendo diferente. Este é o tempo em que o Senhor está trabalhando na sua colheita. O campo está branco. Aleluia! Cadê os ceifeiros para crer? Creiam que os campos estão prontos. Vamos colher almas para Cristo. Vamos. Eu quero convidar o pastor Cipriano novamente para encerrar fazendo esta oração por estas almas. Missionário, pastor missionário. Nós temos pastores brasileiros na África e eu fico muito feliz com isso, de ter também pastores missionários da África no Brasil. É sinal que o que ele mesmo disse agora há pouco, que aquele que não faz missão carece de ser evangelizado. Então ele veio nos evangelizar hoje. Amém? É para nós nos comprometer ainda mais com o Evangelho, compartilhar mais a fé. O campo de missão, você já está nele. Já tem um ímpio próximo de você, onde você trabalha, na rua que você mora. Tem um campo missionário que você já está inserido. Então faça, compartilhe o Evangelho, fala de Jesus. Gostei também quando ele disse aqui que fazer missões é um faminto propagando. Como é que é? Um faminto dizendo para outro faminto onde achar comida. Então saia daqui hoje contando onde é que você achou alimento para a alma, onde é que você encontrou água para a sua alma sedenta. E a fonte, ela é inesgotável. A igreja, estenda suas mãos para cá. Deus seja louvado pelas vossas vidas. A Bíblia diz: e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio de todo o meu coração que foi por meus pecados que o Senhor foi cravado naquela cruz. Eu creio no teu sacrifício que pagou todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu creio na sua morte e na sua ressurreição. Ressuscitaste para minha justificação. E hoje, em arrependimento e fé, eu me volto a ti. Salva-me dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dar um abraço nesses irmãos.
de fazer durante todos esses dias. Toda a palavra que foi aqui semeada foi plantada nos nossos corações. E se você sair daqui hoje regando toda a semente, cultivando toda a semente que foi plantada ao seu coração, com certeza você vai colher frutos de toda a palavra, de toda a semente que aqui foi semeada. Deus abençoe irmão Zé Andrade, Deus abençoe a equipe aí do missionário. E eu vou encerrar aqui com esta oração final. E eu quero que 3 minutos nós vamos fazer aqui rapidinho. Presbítero Jorge, traz para mim abre o gasofilácio aqui bem na frente aqui, rapidamente. Eu quero orar aqui pela vida do missionário, para ele continuar sendo esse instrumento de Deus, ao pastor que está acompanhando ele. E eu senti agora aqui, nós já ia terminar, mas nós vamos fazer uma oferta missionária para o ministério do pastor Cipriano. Amém, irmãos? É uma oferta missionária. Pega aí a sua oferta, vai, te dá 1, 2, 3, 20 segundos para você pegar a sua oferta agora. Isso. Não olha a nota não. Quem sabe que você está com a nota de 200 aí na carteira, pega ela. Tá vendo aqui? Pega aí. Isso, pega aí. Vou esperar você pegar a sua oferta. Pega a sua oferta agora, em nome de Jesus. Amém? Se você não tiver dinheiro, você vai passar um Pix, então projeta aqui. Mas é agora, você faz o Pix antes de chegar em casa, hein? Depois chega, o diabo entra e não faz mais. Não é assim? Inimigo já. Amém? Senhor, em nome de Jesus, estamos semeando essa oferta no ministério do pastor missionário Cipriano. Esse homem que tem colocado a sua vida à disposição da obra do Senhor. Quantas vidas tem sido alcançado através do ministério dele. E ele é uma terra boa para nós semear. E eu creio, Pai, que o Senhor há de nos abençoar. Todos os ofertantes aqui hoje, no ministério do nosso irmão, vai ter uma experiência de uma colheita maravilhosa. O Senhor há de trazer mais para nós investir no teu reino. O Senhor é o Deus que dá pão para comer e também dá semente ao que semeia. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Traga a sua oferta, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos por este culto. Agradecemos pelas almas que se renderam ao Senhor. Agradecemos, Pai, pela tua palavra que nos edificou, pela tua palavra que nos alimentou, pela tua palavra, Pai, que nos exortou, que nos fez mais crente. A tua palavra que nos colocou numa posição de comprometimento ainda mais com o Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua presença diária, pois a promessa do Senhor é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, que cada um dos teus filhos amanhã no seu labor não venha ter nenhum pensamento contrário que possa produzir dúvida no seu coração, que não esteja o Senhor presente na vida dele, mas que todos tenham fé da tua presença, que todos creiam na tua presença, Pai. Aonde estiver um crente espalhado por esta cidade, o Senhor vai estar lá, o Senhor vai estar presente. E aquele que possivelmente vai estar vivendo aflições, o Senhor vai estar lá para acalmar. Aquele que vai estar passando por momentos de angústia, o Senhor é Deus presente na angústia. E nós saímos daqui, Senhor, nesta fé.